E aí galera, aqui quem fala é Daniel Oliveira do canal Geografia 5.0 e estou aqui para gravar mais uma aula, e continuando o tema de cartografia. E dessa vez eu vou resolver essa questão, não deu tempo para resolver na última aula por causa do tempo que estava um pouco extenso, Eu tenho chegado a 13 minutos, então eu queria me estender. Tá? Então vou resolver essa questão, depois daremos continuidade a alguns conceitos, sobre a cartografia. Então veja só. Eu até apresentei a questão, mas não cheguei a resolver na aula passada. Então vamos lá para ela. Os cartógrafos trabalham com uma visão reduzida do território, sendo necessário indicar a proporção entre superfície terrestre e a representação. Esta proporção ela é indicada pela escala. E eu falei para vocês que a escala é isso aqui. Ela está associada a uma relação matemática em que, no nosso caso, no mapa do Brasil, para quem trabalha com área geográfica, trabalhamos com redução. A ideia é reduzir, tá? E a escala, como resultado disso, os programas, quem trabalha com essas partes tecnológicas da geografia, geotecnologias, o próprio programa ele se encarrega de gerar a legenda, tá? Então a legenda é algo muito importante nos mapas e a gente precisa dele porque o geógrafo que trabalha com o espaço ele precisa dessa noção de tamanho, de área, e por isso que serve a legenda, tá? Então vamos lá. Não, essa questão é muito fácil, ela traz conceitos objetivos e simples da cartografia e cabe a você estar atento, como eu já disse, aos principais conceitos básicos dessa ciência. Tá? De todas as questões que eu já resolvi, você consegue matá-la por conhecimentos básicos da geografia. Se você não tem uma base, é bem provável que nessa você fique, tá? Pelo menos nessa questão. Então vamos lá. Nos mapas, as escalas elas podem ser representadas em duas formas, gráfica e numérica. Então eu falei que a escala ela apresenta dois tipos, duas formas, que vai ser a escala numérica, que é um tipo, e a escala gráfica, tá? Beleza? Então essa questão aqui está corretíssima. Como não é essa, como ele quer incorreta, então essa não é o nosso gabarito, tá? Então atualmente, com o uso do sistema de posicionamento global, o GPS, a representação da escala deixou de ser um elemento obrigatório nos mapas. Então está aqui a nossa resposta errada, que é o nosso gabarito, tá? A representação da escala, ela não deixa jamais de existir, tá? A escala é um elemento do mapa que não pode faltar, tá? Tem que ter a escala. No mapa a gente tem que ter pelo menos 5 elementos, tá? E um delas é a escala, tá? O outro vai ser o título, escala, título, legenda, o norte, o que mais, meu Deus? Pronto, são esses 5 elementos. Daqui a pouco eu mostro no mapa para você e enumero, tá? Então isso não pode faltar no mapa, tem que ter esses elementos no mapa. Tá? E aqui ele fala, de acordo com o uso do GPS, a escala deixou de ser um elemento obrigatório. Não, a escala é obrigatória sim, tem que ter a escala, tá? A não ser, tá? Em mapas de croquis, tá? Depois eu vou falar sobre os croquis mais para frente, nas próximas aulas. Aí, nesse caso, sim, no uso de um croquis, aí não precisa usar a escala. O que é um croquis? O croquis é um mapa feito à mão, que muitas vezes a gente utiliza de forma grosseira para representar um espaço. Por exemplo, você quer dar uma orientação de algum local, de uma casa, de um conhecido, e você começa a explicar para uma pessoa e desenhar avulsamente, no papel, coisa do tipo. Então, isso aí pode ser isso é um croquis, E no croquis ele não precisa de uma escala, Até porque o mapa ele não vai ter uma precisão exata, é mais uma forma de orientação, tá? Então o nosso gabarito aqui vai ser a letra B de bola, tá? Então a escala numérica ela indica, letra C, a escala numérica ela indica a relação entre as dimensões do espaço real e do espaço representado. Perfeito, está dando o conceito da escala. Por meio de uma proporção numérica, exatamente, por meio de uma proporção numérica. O próprio nome já diz, escala numérica, número, tá? Letra D, a escala numérica ou gráfica representa a relação entre a medida de uma porção territorial, ou seja, uma área, representada no papel, ou seja, ela vai pegar, é como se ela pegasse uma imagem, uma área real, convertesse ela para um papel, ou seja, reduzisse, e daí isso vai gerar uma escala. Essa escala pode ser numérica ou uma escala gráfica, tá?
Correta também. Letra E. Essa questão ela é boa porque ela serve para revisar o conceito de escala, tá? E é a introdução do nosso assunto de cartografia. Não se esquece de dar um like aí, curtir, compartilhar, tá? Se inscreve no meu canal se você não é inscrito. Ajuda aí o professor de geografia. Então vamos lá. E letra E, para a gente passar adiante. A escala gráfica ela é a representação gráfica de distâncias do terreno sobre uma linha reta graduada. Perfeito. Então, todas as alternativas aí, com exceção da B, trazem conceitos de uma escala, seja ela numérica ou gráfica, ou de forma geral, tá? A nossa única alternativa errada aí vai ser a letra C, porque fala que a escala não é um elemento obrigatório e se tratando de mapa, tá? Tem que ter sim esses elementos, tá? Então, todo mapa, gente, ele não pode faltar aqui, o número 1, título, a gente tem que saber do que se trata, tá? Ou muitas vezes, quando não tem um título no mapa, ele vai ser descrito na legenda. Número 2, o mapa tem que ter o principal, né, que não pode faltar, a área cartografada. Peraí, você quer mostrar um mapa de quê? Um mapa do Brasil? Um mapa de uma pobreza de um determinado local? Um mapa dos ricos, onde se concentram os ricos no Brasil, no mundo? Ou seja, o que é que você está mostrando no mapa? Tem que ter ali a área cartografada, tá? Não deixa de ser um mapa. O principal elemento não vai ter, tá? Então, 3, o que é que não pode faltar no mapa? Isso aqui, ó, o norte, tá? Você pode até representar de outra forma, um sul, seja lá o que for. Mas, geralmente, quando a gente vai elaborar um mapa, o que se coloca muito aqui é o norte, tá? Beleza? Então, o norte não pode faltar. É um outro elemento do mapa que não pode faltar. 4, vai ser aqui... a nossa legenda, ou melhor, a nossa escala, tá? A escala é importante. Você pode colocar uma escala numérica, uma escala gráfica. Quando você está elaborando o mapa e você vai para a parte final de colocar a escala, você pode escolher, né? Se você quer colocar uma escala numérica, uma escala gráfica, tanto faz. Isso aí fica a critério do elaborador, tá? Então você pode botar um norte mais, né, sei lá, mais elaborado, só uma setinha, ou não botar um norte, só a seta, enfim, desde que você coloque o norte, a escala do mesmo jeito e assim por diante. A legenda, o quinto elemento, tá? São esses 5 elementos que não pode faltar no mapa de jeito nenhum, tá? Tem que ter a legenda, porque a legenda ela é a explicação do mapa. Ela vai dizer, por exemplo, que área amarela é essa aqui. O que é essa área amarela? Vem aqui, ó, município de Petrolina. Exatamente a área que está sendo apresentada. O que é isso aqui? O município, a área do município de Petrolinas, tá? Ok? E aqui ele vai detalhando mais, ó. Pernambuco, essa área todinha aqui em cinza é a área de Pernambuco e esse espaço branco aqui vai ser a área do Brasil. Então, ele faz, isso aqui é um mapa de localização, né? Para a pessoa que nunca viu o município de Petrolina de outro país, por exemplo, ela vai fazer aí, ó. Petrolina está no estado de Pernambuco, que está no Brasil. Ok? Isso é um mapa de localização, muito utilizada pelos geógrafos, tá? Beleza? Então, eu falei da escala gráfica, escala numérica, beleza? E agora a gente vai para a apresentação desses elementos aqui, tá? Normalmente, quando você vai trabalhar uma questão, que é muito comum isso ser cobrado, depois eu vou trazer questões dessa natureza, né? Eu não gosto muito de explicar esse conteúdo, a não ser na prática, né? Porque eu acho que a melhor forma de entender esse assunto é a praticidade dele, resolvendo questões, tá? Mas vamos lá. Tem uma fórmula matemática aqui que é igual a Dzinho sobre Dzão, tá? Isso é uma fórmula aí da escala numérica. E aí muitas vezes o cara que vai elaborar uma questão, ele coloca lá um mapa com a escala e a distância, né? Ou a escala gráfica, né, com a distância em centímetros, e aí, no final das contas, ele quer saber a distância real ali no mapa, tá? E aí tem como você achar essa distância real por meio desses elementos aí, se você tiver, tá? Se você tiver 2 elementos desses, você consegue achar um desses 3. Então, aqui a gente tem a nossa formulazinha, ó. A é a escala, D é a Dzão, é a distância real, e Dzinho é a distância no mapa. Qualquer coisa você lembra aqui, ó, escola, tá? É igual a Danielzinho, professor de geografia, tá? Para você não se esquecer, sobre Danielzão, tá? Por meio dessa fórmula aqui, você consegue achar essas outras aqui, beleza? Então, ó, essa aqui é a fórmula 1, aqui é a fórmula 2 e aqui é a fórmula 3, tá? Quero achar aqui a escala, aí você usa essa fórmula aqui, ó, fórmula 1.
Quero achar a distância real. Aí você usa essa outra fórmula. Ah, não, quero achar a distância do desenho, do mapa. Aí você usa a fórmula 3, tá? Só que, uma vez que eu botei essa fórmula aqui, ó, essa daqui, tá? Porque uma vez que você sabe essa fórmula aqui, escala é igual a Dzinho dividido por Danielzão, você acha qualquer uma delas. Tanto faz, você decora só uma, tá? Porque trocando em miúdos, quando você for armar a conta, né, se você for bom de matemática, ou pelo menos em regra de 3, você tendo a noção de uma dessas fórmulas, você deduz as outras, tá? E é muito simples. É só fazer o isolamento, tá? Por exemplo, você quer achar quem? O E? Então, tá aqui a fórmula. Ah, não, mas agora eu não quero mais achar o E, quero achar o Dzinho. Então, faz o isolamento, né? Joga o D para cá e joga o E para cá. Ou então, quero achar a distância real. O que é que você faz? Isola agora o Dzão, tá? Sempre que você quiser achar, você vai ter que isolar. Então, quando você vai isolar, se você for isolar o Dzinho, vai dar essa fórmula, tá? Se você isolar o Dzão, você acha essa fórmula. Por isso que eu estou dizendo, decora pelo menos uma delas, porque quando você for converter, né, vai dar essas fórmulas aí. Então, lembra-se, escola é igual a Dzinho sobre Danielzão. Danielzinho sobre Danielzão. Se você fizer isso aí, você não esquece nunca, tá? E lembrando que para fins de cálculo, tá? Normalmente as questões, quando elas são cobradas em prova, os elaboradores, eles pedem geralmente dois tipos de unidades de medida, ó, de quilômetro, metros e centímetros. Se tiver alguma questão na prova de vocês, eu não tenho dúvida que as unidades de medidas que eles vão usar vai ser essa, essa ou essa. E eu tenho certeza disso, tá? Porque são as formas mais convencionais que utilizamos de escala, né? Quilômetros, metros e centímetros, tá? E aí, por exemplo, por que isso, professor? Porque ele pode te dar a distância em centímetro, e só que você não vai fazer o cálculo de centímetro com quilômetro, por exemplo. Você tem que transformar ou tudo para quilômetro, ou tudo para centímetro, ou tudo para metros, para poder resolver as questões. Mas não se preocupe, isso aqui é só uma introdução sobre escala, tá? Eu estou só apresentando, mas vai ter questões somente dessa natureza que eu vou resolver nas próximas aulas, mas para esse momento fica somente com isso. Aí por que eu botei essa tabelinha aqui, ó, para você decorar caso necessite, tá? A fórmula de convenção, beleza? Mas depois eu vou dar alguns macetes para vocês decorar isso aí, pelo menos 3 delas já resolve, beleza? Então veja, eu vou ficando por aqui, tá? Mas na próxima aula a gente continua. Eu vou falar na próxima aula sobre escala e detalhamento, tá? Isso aí é importante vocês saberem. E depois a gente cai resolvendo mais questões. Então essas 3 aulas que está sendo apresentada para vocês essa semana é mais alguns conceitos básicos, tá? Porque nas próximas vai ser mais resolução das questões. Eu precisava apresentar esses conceitos para a gente poder chegar um pouco mais além, tá? Vou ficando por aqui para a aula não ficar extensa, porque a ideia não é passar de 10 minutos, já passou. E aí depois a gente continua com as resoluções das questões, tá? Valeu, fui!